Boa noite, povo de Deus. Graças e paz, meus irmãos. Amém? Aleluias. Eu gostaria que a igreja abrisse a Bíblia lá no livro de João, no capítulo 3 e o verso 16. É um versículo bem conhecido da nossa parte. Para que nós não percamos tempo, eu vou ler. Fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluias. Esse versículo ele fala de amor. E eu também vou querer falar um pouco de amor. Mas Deus ele amou o mundo de uma maneira tão grande que ele deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E muitas vezes quando a gente está chateado, quando a gente está fraco na fé, logo que a gente pensa é: eu vou sair da igreja. Ah, irmão, não dá para mim mais não. Aquele irmão ele só quer ser melhor que eu. Ele quer cantar mais que eu. Ei, para com isso. Jesus ele tinha tudo para desistir de mim e de você lá na morte e na cruz, porque eu e você somos orgulhosos, nós somos impiedosos, mas Jesus não. Sabe o que é que ele fez por mim e por você? Ele simplesmente olhou para o céu e falou: Pai, perdoa eles, pois eles não sabem o que fazem. E muitas vezes eu e você, por pouca coisa, a gente quer sair da presença do Senhor. Que tipo de amor é esse quando a gente pega um microfone que fala aqui, quando alguém pergunta: quem ama a Deus? Todo mundo levanta a mão. Todo mundo levanta a mão. Eu sou o primeiro. Se o pastor perguntar aqui: quem aqui ama a Deus? Eu vou ser o primeiro ali a levantar a mão. Mas será que eu amo a Deus de verdade com a minha fé? O que é amar a Deus? Amar a Deus é simplesmente só falar: Jesus, eu te amo. Será que é amar a Deus assim? Amar a Deus, pelo que eu aprendi, é renunciar o meu eu e viver o dele. É renunciar a minha vontade e viver a dele. É renunciar o meu querer e viver o dele, e o querer dele. Porque tudo foi feito para ele, e dele é todas as coisas. A Bíblia fala lá, tem na Bíblia escrito a história de um moço chamado José. É bem conhecida a história dele. Eu vou ler só um versículo aqui para entrar nessa história de José, que é Eclesiastes, capítulo 3 e o verso 1. Há um tempo determinado para todas as coisas. Há tempo de colher, há tempo de plantar. José, ele era odiado por seus irmãos, porque ele era o filho mais querido de seu pai. Mas por que ele era o filho mais querido de seu pai? Porque ele vivia dentro da presença do pai. Ele vivia segundo o coração do pai dele. Ele renunciava o eu dele para viver o eu do pai dele. E por que é que eu e você não podemos renunciar o nosso eu para viver o eu do nosso Senhor? Quando a gente começa a viver o eu do Senhor, aí que as coisas começam a ficar difíceis, porque não é fácil ser crente. Quando a gente começa a viver o eu do Senhor, começa a se levantar tempestades. Os nossos inimigos, eles começam a se levantar, a querer nos atingir. E assim foi com José. José, ele foi tão amado, que ele foi vendido como escravo. Mas existia uma promessa do Senhor na vida de José. Muitas vezes a gente confunde permissão de Deus com vontade. Deus ele permitiu que José fosse vendido como escravo, porque ele tinha um propósito lá na frente. Ele permitiu. Aquela era a vontade dele. Ele permitiu que José fosse vendido como escravo, para que lá na frente, daqui a alguns anos, José ele fosse eleito o governador de todo o Egito, para salvar toda a terra. Muitas vezes eu e você, quando nós somos caluniados, quando nós somos vendidos por aí, por o mundo afora, por nossos amigos e inimigos,
a gente se entristece, mas a gente muitas vezes não entende a vontade de Deus em nossas vidas. A gente não precisa entender a vontade de Deus, a gente só precisa aceitar ela para que ela seja feita. E José ele tinha isso em mente. Ele renunciava a tudo para viver o eu do Senhor na vida dele. Muitas vezes muitos perguntavam a ele: mas José, que fé é essa que tu tem nesse teu Deus? Tu nem vê ele. Mas ele falava: eu não preciso ver ele, porque eu sinto ele dentro do meu coração. Muitas vezes eu e você não precisa ver Deus. É como o vento, a gente não vê, a gente não toca, mas a gente sente ele. A mesma coisa é Deus. A gente não precisa ver ele para amar. A gente só precisa sentir ele dentro do nosso coração. A gente só precisa abrir o nosso coração. Mas Deus, ele foi tão misericordioso por mim e por você, que ele deu seu único filho para que ele morresse por mim e por você numa morte de cruz, para pagar por um pecado que ele não cometeu. Mas a pergunta é: o que nos faz amar a Deus? Lá no livro de Êxodo, no capítulo 20, está escrito os 10 mandamentos. E eu creio que todos que estão aqui, 99% conhecem os 10 mandamentos. E se a gente for analisar bem os 10 mandamentos, tem muitas palavras não. Muitas palavras não. Mas por que tantos não? Porque a gente só quer ouvir o sim de Deus. É só o sim que nos interessa. A gente só pede: Senhor, me dá, me responde. Eu estou precisando daquilo, Senhor, eu quero aquilo. E muitas vezes o Senhor dá. E muitas vezes a gente nem dobra os nossos joelhos para agradecer. A gente tem que entender que a nossa relação com Deus é de pai e filho. E o pai só vai dar aquilo que a gente pede quando o filho está merecendo. Aleluia, Senhor. A gente tem que entender que a nossa relação com Deus é de pai e filho. Mas a gente só quer ouvir o sim do nosso pai. Ah, pai, eu quero aquilo. Mãe, eu quero aquilo. Aleluias. Vou fazer, para quem tem filho aqui, quantos não vocês já deram para o seu filho? Perderam a conta, não foi? Não é verdade? Não perderam a conta? Mas sabe por quê? Você diz não? Porque você ama, porque você quer cuidar, porque você quer proteger. A mesma coisa é Deus comigo e com você. Quando Ele nos diz não, é porque não é o tempo. É porque Ele nos ama. É porque Ele quer nos proteger de alguma coisa. Então não é o tempo dele dizer o sim na tua vida. Então temos que seguir como José, segundo a vontade do nosso Senhor, esperando o sim lá na frente. Não é porque a gente recebe um não aqui que a gente tem que desistir, que a gente vai desistir de tudo, se desesperar. É ruim levar um não. Mas a gente tem que ter fé. A gente tem que ter fé que o sim ele vai chegar lá na frente. E a promessa do Senhor ela vai se cumprir em nossas vidas. Porque eu aprendi que o tempo de Deus ele é preparação na minha e na tua vida para que eu e você receba a promessa dele lá na frente. A gente tem que entender o tempo de Deus. Porque como fala lá em Eclesiastes, há um tempo determinado para todas as coisas. Se é o tempo do não, é o tempo do não. Sabe o que eu aprendi quando a gente está passando por uma prova? A gente vai, quando chega o tempo de prova nas nossas vidas, porque esse tempo ele chega. Porque a gente tem que ser provado a todo tempo. Para chegar lá no céu, a gente não vai ser caminho de flores. Se tem caminho de flores, vai ter espinho nas flores. E a gente vai ter que passar por ela. Sabe o que eu aprendi quando chega o tempo de prova nas nossas vidas? Que a gente vai orar, a gente vai jejuar, a gente vai cantar, a gente vai clamar. Mas a gente não vai sair da prova, porque é o tempo dela em nossas vidas. Porque o Senhor, Ele está forjando o nosso caráter, Ele está forjando a nossa fé. Jó, ele passou por 5 anos em uma prova. Jó, em momento algum desses 5 anos, ele negou a Deus, ele blasfemou contra Deus. Mas a prova dele só acabou depois de 5 anos, porque era o tempo da prova dele. Na minha e na tua vida não é diferente. Quando chega o tempo da prova, a gente vai ter que passar por ela.
gente vai ter que passar por ela. É ali que nossa fé está sendo forjada. É ali que o nosso caráter está sendo forjado diante do Senhor. Porque dizer que ama a Deus é muito fácil. Eu amo Deus. Olha como é fácil dizer essa frase. Eu amo Deus. 3 palavras. Mas quando a gente está sendo provado, aí é que a gente vai saber se a gente ama a Deus de verdade. Porque aí é que a gente vai ter que renunciar ao nosso eu, renunciar às nossas vontades, para seguir a vontade do Senhor. Amai a Deus acima de todas as coisas. Buscai primeiro os reinos dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas na minha e na tua vida. Não liga não para o teu irmão que fala de tu não, que ele diz que é melhor que tu. Não liga não. É com ele Deus. Ah, ele é melhor que eu? Amém, meu irmão. Estou aqui para fazer a vontade do meu Pai, não a tua. Deixa ele dizer que é melhor que você. Pode deixar ele falar que é melhor que você em todas as coisas. Mas só quem sonda o meio do teu coração é Deus. O Senhor não olha para bens materiais. O Senhor não olha para a aparência. Ele sonda o coração lá dentro. Muitas vezes a gente olha pela aparência, a gente começa a julgar pela aparência. O Senhor não. Quando Ele morreu por morte na cruz, por mim e por você, Ele não olhou a nossa aparência. Ele não olhou quem era mais rico e quem era mais pobre. Ele não olhou quem era branco e quem era negro. Não. Quem cantava mais e quem cantava menos. Quem pegava mais e quem pegava menos. Ele não olhou nada disso não. Ele olhou todos nós iguais, de uma maneira só, com um único amor. Ele foi lá e se entregou por mim e por você. E eu vou repetir a pergunta: o que nos faz amar a Deus? Está no tempo da tua aprovação? Passa por ela. Lá na frente vai valer a pena tu ter passado por ela. Não desiste não agora não. Vai valer a pena sim. Muitos podem dizer: olha, desista, não vai valer a pena não. Tu está passando por isso não, sendo humilhado dessa maneira. Mas o Senhor manda te dizer que é na humilhação que Ele vai te exaltar. Faz que quando tu estiver passando pela provação e sendo humilhado, vai lá para Mateus 6:6, entra no teu quarto, tranca a tua porta e ora em segredo ao teu Senhor, e em público Ele vai te honrar. Em público Ele vai te honrar.